Salve você antenado aqui no canal, meu nome é Lineker Biondi e eu vou levar você para pertinho de todas as informações do Vasco nessa segunda-feira. Rapaz, empresário russo pode fazer proposta, 30 milhões de reais. Vamos falar também sobre Campeonato Brasileiro, projeção do Vasco na competição assusta a torcida. E claro, o gol de Felipe Coutinho, que entra em debate nas redes sociais sobre a responsabilidade pela vitória ou pelo empate conquistado contra o Atlético Mineiro no Caldeirão de São Januário. É claro que a gente vai falar bastante sobre todos esses assuntos, então humildemente eu peço para você deixar o like para dar aquela moral. Você deixa o like, ajuda o nosso trabalho, faz com que eu volte aqui também pela manhã, pela tarde, pela noite. Então o dia inteiro a gente vai trocar essa ideia juntos e eu preciso só do seu joinha, que não custa nada, aqui embaixo. Lembrando, você que não é inscrito ainda aqui no canal, estamos chegando à marca de 100 mil inscritos e você pode fazer parte dessa marca. Corre aqui embaixo, confere ali, vê se o botãozinho escrito inscreva-se ainda tá ali, então se inscreva no canal para dar aquela moral aqui pra gente e também para o nosso trabalho. Bom, agora é encarar o Santos no Morumbis lá no domingo, mas a gente vai falar aqui sobre as dificuldades na tabela de classificações. Lembrando, você que é parceiro do nosso trabalho, que quer uma camisa do Vasco igualzinha a essa que eu estou usando aqui, essa retrô, que é a mais procurada de todos os tempos, chega de procurar. Eu já vou deixar para você o link da Bezutti Esportes aqui, no primeiro comentário fixado. Você indo ali, você garante essa camisa aqui, que eu tô vestindo. E pode também garantir mais de uma. E se caso você comprar duas, você leva 3, uma de graça aqui do nosso canal, beleza? Então, para facilitar aí a sua vida, você que é parceiro, você que deixou o like, você que está sempre com a gente, vai ter a oportunidade aí de ganhar mais uma camisa na compra de duas na Bezutti Esportes, beleza? O link vou deixar aqui no primeiro comentário fixado, você corre lá e garanta já a sua, beleza? Bom, sem mais delongas, como temos muitos assuntos nessa segunda-feira pela manhã, solta a vinheta, bora pro vídeo. Empresário russo fará proposta, 30 milhões de reais. Toda a situação envolvendo a complicação no Campeonato Brasileiro e debate na rede. Felipe Coutinho seria o responsável pelo empate contra o Atlético Mineiro. Os 3 pontos passaram pelos pés do jogador. Vamos falar bastante sobre todos esses assuntos, mas antes, humildemente eu peço para você deixar o seu like, porque ajuda pra caramba aqui o nosso trabalho. Bom, olha só, vamos começar falando aqui sobre Campeonato Brasileiro. A rodada não foi muito boa para o Vasco, porque se a gente for colocar a vitória do Santos fora de casa, pesa para o próximo confronto contra o próprio Santos, O Vasco encara o Santos fora de casa no Morumbis e o Santos vem com a moral lá em cima, porque venceu o vice-líder da competição, no Mineirão. Situação envolvendo ali o Cruzeiro, que está brigando lá nas cabeças do Campeonato Brasileiro, perdeu para o Santos agora se enche de moral para enfrentar o Vasco no Morumbis no domingo. E vou falar para você, situação que pode ser aí decisiva para o Vasco, é decisão. O Vasco se estaciona na 17ª colocação com 16 pontos. Abaixo do Vasco, Fortaleza com 15 pontos. O Juventude com 11 é o 19º colocado. E o Sport com 9, venceu também fora de casa o Grêmio. Bom resultado para o Vasco. Tá aí com 9 pontos na lanterna da competição. E eu vou falar um negócio para você, rapaz. A situação pode ficar mais grave na próxima rodada. Por quê? Eu vou explicar aqui para você. Acima do Vasco, o primeiro fora da zona do rebaixamento é o Vitória, com 18 pontos. 2 pontos a mais que o Vasco, mas vale lembrar que o Vitória tem 2 jogos a mais. Mas nessa próxima rodada, o Vasco que encara o Santos fora, o Vitória encara em casa o Juventude, que está muito mal na competição. Muito provavelmente o Vitória conquistará esses 3 pontos, dentro da probabilidade de uma possível análise. Já o Vasco vai ter que lutar contra o Santos
com moral que venceu o Cruzeiro fora de casa para tentar aí, quem sabe, diminuir esse percurso para sair da zona do rebaixamento. Muito provavelmente, né, o Vasco continue na zona do rebaixamento ainda na próxima rodada, porque mesmo que ganhar, tem que torcer para o Vitória perder em casa para o Juventude. Situação que não é muito simples, porque o Juventude está muito mal na competição, né? Somou apenas 11 pontos em 16 jogos. A situação do Vasco somou 16 jogos somou 16 pontos, né, em 17 jogos. É muito grave. E para o Vasco fazer aí a continha, você com a calculadora na mão, o Vasco precisa somar mais ou menos 30 pontos para se livrar do Z4 até o final do Campeonato Brasileiro. É isso mesmo. O Vasco tem 21 jogos, precisa vencer 10, né? Ou vencer 9, empatar 3, enfim. Não é muito simples. O Vasco vai ter que correr atrás do prejuízo agora contra o Santos no Morumbi. Jogo dificílimo. Enfim, vamos falar aqui sobre Felipe Coutinho, né? Porque todo mundo tá falando que foi por conta do Coutinho que o Vasco não conquistou os 3 pontos contra o Atlético Mineiro. Estaria com 18, né? Ali na zona do rebaixamento, lutando contra o Vitória em critérios de desempate. Mas muita gente colocando, né, aí a responsabilidade naquela saída de bola errada da zaga do Atlético Mineiro, onde o Felipe Coutinho entra cara a cara com o goleiro Everson e finaliza para a defesa ali do arqueiro do Atlético Mineiro. Bom, eu vou falar uma coisa para você, foi um gol perdido, né, mas não dá para centralizar a responsabilidade somente no Felipe Coutinho. Tivemos outras oportunidades com o Ryan, com o Puma Rodrigues, enfim. É claro que a do Coutinho foi muito mais clara, a chance de gol não pode perder. Mas enfim, eu queria saber a sua opinião. Corre lá nos comentários que a gente vai falar bastante sobre esse assunto, que é debate, né, nas redes sociais. Bom, empresário russo prepara a proposta, é isso mesmo. O Vasco deve receber uma proposta do CSKA de Moscou, lá da Rússia, para contar com o zagueiro João Vitor, né? Após a partida contra o Atlético Mineiro em São Januário, Fernando Diniz foi perguntado, né, sobre a informação do André Hernan, falando, né, sobre essa possível saída do João Vitor, esse possível pedido de saída do jogador, que foi desmentido ali pelo técnico Fernando Diniz e também comentado pelo volante Hugo Moura na zona mista. Ele falou que não está sabendo disso não, nem procura saber, mas não está sabendo. Então uma informação aí que coloca lenha na fogueira e, claro, né, segundo as últimas informações, aí o Vasco irá receber cerca de 30 milhões de reais numa proposta do CSKA da Rússia pelo zagueiro João Vitor, né? Jogador que é muito contestado pela torcida do Vasco. Fernando Diniz acredita numa recuperação e é claro que essa situação vai ser bem analisada pela diretoria do Vasco. Aí eu pergunto para você que está aí do outro lado, João Vitor, sai ou não sai? Você decide, vai lá nos comentários e deixa a sua opinião, porque é sim uma decisão muito difícil a ser tomada, porque o João Vitor vai custar mais de 40 milhões de reais para o Vasco, né? E obviamente a proposta é um pouco abaixo daquilo que o Vasco investiu no jogador, mas por conta também de todo o cenário, de toda a atmosfera, pode ser levado em consideração aí toda a situação envolvendo, né, o atrito entre torcida e João Vitor para uma possível negociação. Olha, eu vou falar para você, o mercado não está fácil, né? Buscar reforços não está simples. E o Vasco tenta, né, nessa semana fechar com Carlos Cuesta, zagueiro pela direita, colombiano, 22 anos, 1,79 m de altura, quer voltar aí a atuar pela seleção para, quem sabe, carimbar, né, uma vaga na Copa do Mundo do ano que vem. Mas não é jogo fácil. A situação envolvendo esse jogador tem um imbróglio também, onde clubes, né, da Europa querem contar com um atleta que está no Galatasaray. Eu queria saber a sua opinião. Venderia o João Vitor? Viabilizaria a vinda de outro zagueiro? Enfim, situação de uma possível reformulação na zaga vascaína pode acontecer no início dessa semana decisiva que o Vasco treina para enfrentar o Santos no Morumbi. Queria agradecer mais uma vez a sua presença, pedir para você deixar o joinha para dar aquela moral e correr ali nos comentários, sempre para deixar a sua opinião. Lembrando também, você que quer comprar a sua camisa do Vasco igual a essa, besudesporte.com.br, eu vou deixar o link também lá no meu Insta, no @Lineker_Vasco, você corre lá, que você, comprando 2, você leva a 3ª. Beleza?
sem mais delongas, claro, a gente vai voltar aqui daqui a pouquinho para trocar aquela ideia. Peço para você deixar o seu like. Um forte abraço, saudações vascaínas. Daqui a pouco eu volto, hein? Não saiam daí.